Somos gratos a Ti, meu Pai amado. Bendito seja o Teu santo nome. Exaltado seja o Teu santo nome. Digno, santo, justo. Proclamamos que o centro das nossas vidas é o Senhor. Declaramos, ó Deus, em alto e bom som nesta manhã, com o nosso coração aberto, que não há outro Deus além de Ti. Não há rocha como o Senhor. Tu és nosso único Deus e Tu serás o nosso guia para todo sempre. De eternidade a eternidade Tu és Deus, santo, justo, fiel, bondoso, misericordioso. Deus que nos ama com amor incondicional. O Pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que tem nos surpreendido dia após dia. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor, obrigado pela graça, inaudita graça, que nos permite o acesso à sala do trono, através do sacrifício do Cristo vivo, que se entregou naquela cruz, morreu a nossa morte, nos deu acesso a chegar na sala do trono, diante do Teu trono da graça, e nos deu a oportunidade de recostar a nossa cabeça no Teu peito e Te chamar de Pai. Abba. A orfandade caiu por terra, a solidão caiu por terra, o abandono caiu por terra, a rejeição caiu por terra, a incompreensão caiu por terra, porque dia após dia temos sido agasalhados pelo Teu amor, temos sido recebidos, compreendidos, amados, aceitos pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que como servo se manifestou nessa terra, se fazendo homem, para nos fazer, ó Deus, exemplo de como poderíamos viver nesta terra. Mas acima de tudo, Ele que era o unigênito Filho de Deus, se torna o primogênito entre muitos, entre muitos. E aqui estamos nós, filhos Teus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, justificado pelo Cristo vivo naquela cruz do Calvário, separados para uso exclusivo do Senhor, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Templo do Senhor, morada do Espírito Santo de Deus, santo, separado para uso exclusivo do Deus vivo, libertos, sarados, empoderados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, fortalecidos pela Tua palavra dia após dia. Obrigado, Paizinho. Obrigado por este amor, obrigado por essa graça inaudita. Obrigado pela Tua bondade que nos despertou nesta manhã e que sai à nossa frente, agindo por nós, livrando-nos de todo mal. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Tu és sim grandioso. Não há outro Deus além de Ti. E nesta manhã
nos curvamos diante do teu senhorio quando dizemos que o centro és tu. Porque tudo o que queremos, ó Deus, nesse dia, tudo que desejamos, ó Deus, nesse dia, é que o Senhor nos guie, nos oriente, que o Senhor, ó Deus, nos conduza ao lugar onde o Senhor tem preparado para nós. Que se o Senhor não for por nós, quem irá? Se o Senhor não fizer por nós, quem pode fazê-lo? Porque para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Somos teus, somos ovelhas do teu aprisco, cuidados pelo supremo pastor e bispo de nossas almas, que continuamente tem nos levado a pastos verdejantes, tem nos conduzido às águas tranquilas, trazendo refrigério sempre para a nossa alma. Obrigado, Paizinho, obrigado. E nesta manhã, reiniciando, ó Deus, mais uma semana de live, nós clamamos ao Senhor para que o teu Espírito nos dirija em todo momento. Que as tuas palavras possam adentrar, ó Deus, em nosso coração, não somente fazer morada, mas que elas sejam um agente transformador das nossas atitudes, que elas nos impulsionem, ó Deus, que elas nos fortaleçam, que as tuas palavras cheguem para nós como elemento transformador, ó Deus, e que elas nos conduzam sempre, ó Deus, aos lugares onde o Senhor tem preparado para nós, que elas fortaleçam a nossa identidade. A cada novo dia recebamos do Senhor a voz que deve dizer, ó Deus, de fato quem somos, que deve ecoar, ó Deus, dentro do nosso homem interior, formando em nós, ó Deus, pequenos Cristos. Que a tua voz, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, ó Deus, nos direciona, ó Deus, em cada passo rumo ao nosso propósito de vida, que não andemos perdidos, ó Deus, tateando por todos os lugares, mas que sejamos assertivos nas nossas tomadas de decisões, que sejamos, ó Deus, envolvidos pela tua destra, que sejamos, ó Deus, compungidos, ó Deus, em receber do Senhor, ó Deus, cada direção, ó Deus, e o nosso coração agasalhar cada palavra para liberar, ó Deus, a tantos quantos, ó Deus, necessitarem. Usa-nos, ó Deus, nesta manhã, neste dia, como instrumentos do Senhor, ó Deus. E me coloco, ó Deus, nesta manhã como intercessor. Desde ontem, ó Deus, o meu coração, ó Deus, está compungido, ó Deus, em orar, em interceder pelas vidas que aqui se encontram. Interceder, ó Deus, pelos homens e mulheres que se encontram neste ambiente, Pai. Homens e mulheres que têm despertado a cada manhã para conectar, ó Deus, aqui nessas lives para receber a tua palavra. E eu oro, ó Deus, por cada um deles, ó Deus, eu oro pelas suas necessidades, eu oro para que eles sejam nesta manhã fortalecidos pelo Senhor. Pai, há pessoas angustiadas, há pessoas entristecidas, há pessoas, ó Deus, preocupadas, há pessoas que não têm, ó Deus, uma direção clara, eu sinto como se tivessem em aperto, coração apertado, em dúvidas. Eu oro, ó Deus, para que nesta hora elas sejam visitadas pelo teu poder, elas sejam visitadas, ó Deus, por uma direção do alto, onde a paz que excede todo entendimento venha guardar a mente e o coração de cada uma delas, ó Deus, para essa tomada de decisão assertiva. Que esse coração angustiado, Pai, receba do Senhor, ó Deus, a paz que ele precisa. Que essa pessoa que nesses últimos dias, ó Deus, não tem nem sequer, ó Deus, desfrutado da vida como deve se desfrutar, ó Deus, diante das decisões
que precisam ser tomadas para este tempo. Oramos, ó Deus, para que o milagre seja uma realidade na vida de cada um. E que cada um destes que aqui se encontram, Pai, sejam e acessem, ó Deus, esse nível de milagres, esse nível de provisão do Senhor como nunca teve. Nós cremos num Deus que é especialista em sempre nos surpreender, sempre fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o teu poder que em nós opera. Por isso eu clamo ao Senhor, ó Deus, por novidade de vida. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, para que haja uma intervenção dos céus, ó Deus, movendo céus e terra, Pai, para trazer para este teu filho, para essa tua filha, a segurança e a certeza em cada tomada de decisão. Que o Senhor esteja à frente, pelejando por tudo e direcionando, ó Deus, cada situação. Eu adentro, ó Deus, em cada lar neste momento e oro para que a paz do Senhor, ó Deus, o Shalom de Deus, seja uma realidade dentro de cada lar aqui representado. Ora, Deus, pelos casamentos, para que sejam consolidados em Ti. Ora, Deus, pela vida dos filhos, onde quer que eles se encontrem, que eles sejam guardados, fortalecidos, protegidos pelo Senhor. Mas nesse momento, Pai, eu oro por este cônjuge que se encontra em crise no seu relacionamento conjugal. Eu oro para que teu Espírito possa dirigi-los em tudo. Que nesse momento, ó Deus, haja discernimento espiritual. Que nesse momento eles tenham a oportunidade de se sentarem, dialogarem em perfeita paz, sem agressividade. Para que haja, Pai, a direção segura diante de cada passo que precisam dar. Na autoridade do nome de Jesus, haja alegria, haja satisfação, haja plenitude, haja sabedoria do alto na tomada de todas as decisões. Que o Senhor seja o centro das nossas famílias. Assim te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus amados. Sejam todos bem-vindos. Minha pergunta para você nessa hora é: você já enviou o convite dessa live para os seus amigos? Se não, por gentileza, envie aí essa live pelo menos para 5 pessoas, para que a gente possa alcançar mais alguém para este tempo. Recebem essa oração que foi feita, essa intercessão que foi feita por você nesta manhã? Amados, queridos, nós estamos num projeto como igreja e eu quero logo colocar esse convite para vocês. Nós estamos num projeto de 21 dias de oração e jejum por um mês do sobrenatural. Nós temos declarado que abril será um mês sobrenatural. E se é sobrenatural, nós vamos alcançar coisas sobrenaturais em Deus. E começamos ontem. E o jejum, cada um escolhe como fazê-lo. E eu tenho orado e desejado para que seja um tempo de provisão,
para que seja um tempo onde sejamos surpreendidos pelo poder do alto, onde de fato venhamos a alcançar coisas que nós não alcançamos em Deus. Então fica aqui o meu convite para você, para que você se una a nós nesse projeto, para esse tempo muito especial. E eu quero hoje começar uma live trazendo alguns pontos bem interessantes para essa hora. E eu quero hoje falar em cima de um dos salmos, um dos cânticos da Bíblia. E eu quero falar hoje sobre o tema da tristeza para a esperança. Escreva aí, vamos movimentar essa live, mandando coraçõezinhos, mandando foguinho, escrevendo aí, colocando amém, glória a Deus, aleluia, assim seja, eu recebo. Eu queria que você colocasse essa temática, da tristeza para a esperança, é o tema de hoje. E quando nós falamos em Salmos, o livro dos Salmos é um dos livros bíblicos considerados livros poéticos, juntamente com o livro de Jó, juntamente com o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, considerados os livros chamados poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele é composto por 150 poemas e cânticos escritos por diversos autores e em diversas datas. As pessoas, geralmente, alguns pensam que todos os salmos foram escritos por Davi. Não, Davi se destaca porque ele é responsável por 73 salmos escritos. Dos 150, 73 foram escritos pelo nosso querido rei Davi. Cada salmo é uma expressão viva do conhecimento de Deus. Os estudantes e leitores assíduos dos salmos estão à altura de compreender o ardente testemunho que Spurgeon fala, considerado Spurgeon príncipe dos pregadores, depois que ele terminou o seu comentário sobre este livro de Salmos, e ele escreve o seguinte comentário sobre os Salmos: mística tristeza pesa em meu espírito ao completar o tesouro de Davi, visto que jamais encontrei na terra repositório mais rico, embora tenha aberto para mim todo o palácio da revelação. Ele falando sobre os Salmos. Abençoados têm sido os dias despendidos em meditar, em prantear, em esperar, em crer e exultar com Davi. E eu posso esperar, usufruir dias mais alegres aquém da porta dourada? O livro dos Salmos, diz Spurgeon, nos instrui tanto no uso das asas como no uso das palavras. Ele nos prepara tanto para voar como para cantar. O livro dos Salmos expressa a alma dos seus autores, derrama perante o Senhor em diversas situações da vida. Podemos dizer que os Salmos guardam tesouros poderosos que, ao serem absorvidos por nossas almas, nos empoderam para receber o poder de Deus e vencer os desafios desse mundo tenebroso. Vale ressaltar que o Salmo em si não tem poder algum. Não adianta abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e usá-lo como amuleto contra os maus espíritos, absolutamente não. O poder está em Deus. O poder de Deus é revelado em cada salmo quando compreendemos as armas espirituais liberadas para nós. Quantas pessoas estão vivendo em um deserto, em profunda tristeza, assolados pelo medo, assolados pela insegurança, sofrendo de insônia, presas ao pecado e atormentadas pelo mal. Vamos aprender a vencer um desses desafios
encontrando armas poderosas em Deus, reveladas nos Salmos. E é isso que nós queremos fazer nesses dias. Trazer os Salmos como elemento necessário nas nossas lives aqui, pelas manhãs, a partir de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o tema da tristeza para a esperança, em cima do Salmo número 42. Um dos salmos mais citados na Bíblia, depois do 91, depois do 23. O Salmo 42, ele vai trazer aqui uma expressão maravilhosa do salmista que nos ensina muito sobre o nosso comportamento, em como nós nos comportamos nos momentos difíceis. Como nós nos posicionamos diante das tristezas da vida, diante das situações contrárias da vida. Diz o salmista no Salmo 42, eu quero lê-lo todo, é um salmo curto. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde o dia de Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está aqui tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Esse é o Salmo 42, que nos inspira nesta manhã a falarmos de um assunto: como sair deste ambiente de angústia, de tristeza, para um ambiente de esperança. Como sair deste lugar onde somos abatidos, onde a dúvida assola, onde a tristeza tenta consumir, para este lugar de esperança. Como a palavra nos instrui através desse Salmo 42. Este sim foi um salmo, um dos 70 escritos por Davi, que retrata um momento difícil que o rei estava vivenciando, quando seu próprio filho se levanta contra ele, e ele está aqui no momento de fuga. Fugia do seu próprio filho Salomão. E aqui ele traz o seu lamento de saudade, onde ele tinha aquele momento de adoração pública na casa de Deus. Esse salmo foi cantado pelos descendentes de Corá, o rebelde. A misericórdia de Deus para com os descendentes de Corá, desde a composição até o cântico. O Salmo 42 é um salmo que retrata a misericórdia de Deus. E em cima desse conceito, em cima dessa fundamentação desse salmo, um salmo de dificuldade,
que o salmista revela é que nós vamos aprender o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar com este salmo. Como vencer a tristeza pelo poder da esperança. Como alimentar a esperança em tempos difíceis. Como alimentar a esperança em tempo de dificuldade. E eu pergunto aqui, esse assunto é importante para você? Quantos estão precisando saber este caminho? Quantos estão precisando saber se direcionar deste lugar a sair do ambiente de tristeza pelo poder da esperança? Pegando a chave da esperança para se levantar em momentos difíceis, para encontrar a força que precisa para vencer as limitações do dia a dia, para vencer as dificuldades. É isso que o Salmo nos ensina. E eu quero trazer alguns pontos como vencer a tristeza pelo poder da esperança. Número 1, busque a Deus quando tudo está bem. Primeira coisa, busque a Deus quando tudo está bem. Escreva aí. Porque nós geralmente temos o hábito de procurar a Deus simplesmente quando as coisas apertam. Entramos nos jejuns, entramos em projetos de oração, entramos em consagração. O que nós precisamos desenvolver aqui no nosso dia a dia, no tempo oportuno, é que no tempo da bonança, é que nós temos que colocar elementos necessários, nós temos que alimentar a nossa vida de palavras direcionadas por Deus, para que quando os desertos ou quando as tempestades chegarem, a gente tenha elemento suficiente para vencer todas as limitações. Se eu estou falando para vencer a tristeza pelo poder da esperança, eu preciso buscar a Deus quando tudo estiver bem. O versículo número 1 e 2 do Salmo 42, que é o nosso salmo base de hoje, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? O salmista, ele começa dizendo como ele deseja a presença de Deus, como uma corça, como um servo. O servo não deseja água para viver melhor, ele deseja água para sobreviver. A água para o servo faz parte do seu dia a dia. O salmista nos instrui que a nossa busca pela presença de Deus, ela é diária. Ela é diária. Ela é contínua. Ela é orgânica. Eu não vou esperar as coisas esperarem para me consagrar mais. Eu terei a consagração como estilo de vida. Eu não vou esperar as coisas ficarem ruins para eu me santificar. Eu trarei a santificação como hábito de vida no meu dia a dia, porque eu necessito estar mais próximo de Deus, eu necessito estar em comunhão com Ele, eu preciso, como o salmista está dizendo, assim como a corça anseia por águas, assim como a corça sobrevive através da água, assim eu tenho sede pela presença de Deus. É trazer a presença de Deus, é trazer a busca pela presença de Deus contínua, diária. Eu vou ali colocando no meu celeiro, no celeiro do meu coração, experiências diárias, experiências contínuas, e essas experiências é que vão me ajudar lá na frente a vencer os tempos difíceis. Querido, o servo, no texto aqui, ele reconhece que estar em comunhão com Deus é vital para a vida dele, da mesma maneira que o servo anseia por água. O salmista está dizendo aqui, está reconhecendo que estar em comunhão com Deus é necessário para que a vida dele
tenha a oportunidade de sobreviver aos tempos difíceis. O salmista demonstra tamanha sede porque ele está em sofrimento. Ele está vivendo um tempo de dificuldade ali, onde o próprio filho se rebela contra ele. E a dor no coração dele por ter que fugir, porque está ameaçado pelo próprio filho. Imagina a dor de um pai. C.S. Lewis, ele diz uma frase interessante, ele diz que Deus, ele sussurra por meio dos prazeres. Ele fala por meio da consciência. Contudo, preste atenção, olha que frase interessante. Ele grita por meio dos sofrimentos, e este é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Este é o seu megafone para despertar um mundo surdo. O que C.S. Lewis está dizendo? Que o sofrimento é a maneira de Deus dizer para você: ei, estou aqui. Que o sofrimento é a maneira de Deus dizer para você: ei, estou tentando falar com você, estou tentando chamar a sua atenção. O sofrimento que você está passando não é para a sua destruição. Essa situação que você está enfrentando não é para a sua destruição. É a maneira de Deus chamar a sua atenção para aquilo que Ele quer realizar em você e através de você. Querido, os sofrimentos ou o sofrimento, ele nos leva a orar com mais fervor, a adorar com mais ênfase. O sofrimento nos arranca lágrimas nos olhos. O sofrimento, ele nos leva a este lugar para clamarmos com mais intensidade. Deus permite o sofrimento porque Ele nos ama. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer agasalhar o coração. Ele quer aproximação. Ele quer ter o primeiro lugar na sua vida. Ele quer te conduzir através da sua própria fala. E eu quero, nessa live de hoje, pegar alguns pontos, por exemplo, o ponto principal nesta manhã, que não precisemos de milagres para nos aproximar de Deus. Em cada ponto desse, a necessidade de buscarmos a Deus em tempo oportuno, no tempo onde as coisas estão boas, no tempo onde tudo está calmo. Eu quero orar em cada ponto desse. E nesse primeiro ponto é que nós não precisamos de milagres para nos aproximar de Deus. Uma pequena oração, depois eu digo o segundo ponto e a gente ora em cima do segundo ponto. Pai querido, nós estamos aqui nesta live, queremos aprender com a Tua Palavra, e nesse ponto nós queremos aprender como o salmista que coloca para nós: assim como a corça anseia por águas, assim a nossa alma tem sede de Ti. Espírito Santo, nos conduza a este lugar de sempre estar nessa busca contínua por mais do Senhor, por mais experiência do Senhor, independente da circunstância que estamos vivendo. Que possamos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, não precisar de um milagre para buscarmos ao Senhor, mas que o nosso desejo, que o nosso anseio, Pai, seja simplesmente por ter prazer em estar na Tua presença. Eu oro por todos essas 80 pessoas, mais de 80 pessoas que estão conectadas aqui nessa live. Que possamos nessa manhã, Pai, desenvolver um hábito de estar continuamente nessa busca por mais do Senhor. Não por interesse de milagres, não por interesses de bênçãos, como a canção que colocamos nessa manhã, mas que o nosso anseio seja por estar mais perto do Senhor, seja para andar com o Senhor, seja para ter discernimento de ser, ó Deus, esse momento tão importante, tão real, tão verdadeiro, e que possamos estar tão conectados, que estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz e direcionar o nosso coração em obedecer aquilo que o Senhor vier a falar.
na autoridade do nome de Jesus, assim seja sobre todos nós. O segundo ponto desta palavra de hoje, para vencer a tristeza pelo poder da esperança. Pegou o primeiro? Eu quero saber se você pegou o primeiro. Qual é o primeiro ponto aí? Escreva para mim. Primeiro ponto para vencer a tristeza pelo poder da esperança. Escreva aí para mim, eu quero saber se você guardou o primeiro ponto. Digam aí para mim. Primeiro ponto. Quem vai ser a primeira pessoa que eu vou orar mais intensamente por ela nesse dia? Vou abençoar, liberar palavras de vida sobre ela nesse dia. Primeiro ponto, qual foi? Diga para mim, vamos ver se vocês estão atentos aí. Primeiro ponto, buscar a Deus. De que maneira? Nos bons momentos. Muito bem, muito bem. Segundo ponto, para a gente vencer a tristeza pelo poder da esperança. Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. A gente vive essa batalha continuamente. Veja bem, vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Geralmente nos momentos difíceis, parece que a dúvida entra e que a gente se torna aquela pessoa imaginando, Deus está ocupado com tantas coisas, Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me ouvindo, essa situação não se resolve, Deus se esqueceu de mim. Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas no momento em que a gente está enfrentando as nossas dificuldades para jogar a nossa cara dizendo assim, cadê o seu Deus? Mas você não serve a esse Deus poderoso? Cadê esse Deus que você fala tanto dele? E às vezes o próprio inimigo coloca aqui, tenta falar ao nosso ouvido dizendo, cadê o poder do seu Deus? Você não defende tanto isso? É nessa hora que você precisa ter uma palavra certeira. Querido, a maior tentação quando estamos enfrentando uma aflição é quando clamamos e muitas vezes achamos o fato de não vermos resposta. O inimigo, ele planta em nossa mente essa pergunta, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Isaías 49, versículo 15 e 16. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo para mim que estava enfrentando um problema emocional tão grande e que ela sente no corpo esse problema emocional diante de um desafio que ela tem para essa semana. Diante de um desafio que ela está enfrentando essa semana, ela sente no corpo, dores no corpo, dores lombar. E ela disse, o que eu faço? Eu digo, diga para sua alma aquilo que ela precisa ouvir. Vamos orar por ela, viu, Debortoli? Diga para sua alma, nos momentos de dúvida, aquilo que ela precisa ouvir. Ou seja, eu disse para essa pessoa, levante-se com inteligência espiritual e diga para sua alma, para suas emoções, o que ela precisa ouvir para que ela seja fortalecida. Vejam que Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, diz para nós, ter inteligência emocional é no momento da crise você dizer aquilo que a palavra diz. É você não permitir que a crise entre na sua mente. É você não permitir que entre dúvida
na sua mente. Veja o que o profeta diz para nós. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha o que o texto diz. Embora ainda que esta mãe se esqueça, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Ou seja, as suas dificuldades estão sempre diante de mim. Não se preocupe, eu estou no controle de tudo. O salmista está dizendo isso que a gente precisa combater no momento da dúvida, no momento da dificuldade. Será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer? Pegue uma palavra e libere a palavra naquele momento. Ei, está escrito, diga para o seu nome, olha sério, está escrito que será, a Bíblia está dizendo, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Mesmo que ela se esqueça, está escrito na palavra que o Senhor não vai se esquecer de mim, que o Senhor gravou o meu nome na palma das tuas mãos e que os meus muros, as minhas dificuldades estão sempre diante do Senhor. Isso significa que no momento certo o Senhor se levantará do teu trono e me dará a vitória. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo, ou seja, eu vou rebater aquela dúvida, vou rebater aquela dificuldade com uma palavra. Querido, a fé só aparece quando não há nada aos nossos olhos. Eu vou repetir. A fé só aparece quando não há nada diante dos nossos olhos. O que os nossos olhos podem ver não é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu digo que o que os nossos olhos podem ver não é fé, porque aquilo que Deus vai realizar não é visível aos olhos, mas está estabelecido em sua palavra. Não espere ver para crer. Creia para ver. Creia para ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o ponto da nossa oração, nesse segundo ponto, qual foi o segundo ponto que vocês aí anotaram? Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. E eu quero fazer uma pergunta nessa hora, para você que aqui se encontra. Quantos aqui, nesta manhã, estão precisando de uma intervenção de Deus, de ser fortalecido nessa fé verdadeira para vencer esse momento difícil que você está enfrentando? Quantos? Vamos orar nesse momento. Pai querido, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor neste momento, diante da adversidade que cada um está enfrentando. Que neste momento, ó Pai, todo espírito de dúvida caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda dificuldade, ó Deus, de perceber, de ver a ação do Senhor neste momento, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, para que todas as cadeias, ó Deus, que têm impedido o fluir do Senhor, ó Deus, na vida de cada pessoa neste ambiente, o fluir, ó Deus, dessa fé sobrenatural, dessa pessoa que se encontra, Pai, perturbada na sua mente, com dificuldades de tomada de decisão, acima de tudo, angustiada, Pai, por essa incerteza de será que vai dar certo? Será que Deus está me ouvindo? Por que Deus não me ouve? Por que eu estou passando por um momento de dificuldade? Nessa hora, Pai, eu desato agora esta oração pelo poder que há no nome de Jesus. Cadeias da incredulidade, cadeias da dúvida, caiam por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E esta fé genuína, esta fé poderosa, Pai, para vencer dificuldades, para enfrentar batalhas, essa fé que vence, ó Deus, as tristezas, as angústias, as dúvidas, as dificuldades,
seja agora plantada na mente, no coração de cada um. Que eles possam crer, independente do que eles estejam vendo, que eles possam crer, independente do que estejam vivendo. Assim, Pai, eu oro por cada um destes que se encontram neste ambiente, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebe esta oração? Em nome de Jesus, beijo no coração para vocês. Terei que encerrar a live agora. Estou numa bateria de exames essa semana, continuando. Semana passada até não fiz as lives por causa disso, mas eu resolvi fazer as lives, mesmo terminando aqui, tendo que correr para resolver as coisas. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa live. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Glória a Deus por tudo. Receba, amanhã a gente continua. Amanhã a gente está junto aqui para a gente romper com tudo aquilo que nos impede de fluir da parte de Deus. Vamos romper tudo isso. Vamos romper a incredulidade. Vamos romper com a dúvida. E vamos crer, independente da circunstância, independente dos problemas que você tem enfrentado. Amanhã a gente continua. E eu tenho certeza de que seremos extremamente abençoados hoje ao longo do dia. Lembre-se dessa palavra. Lembre-se dessa palavra. Busque a Deus no tempo bom. Busque a Deus no tempo da tranquilidade. Busque a Deus quando tudo estiver bem, para você depositar no seu coração elementos necessários que vão te ajudar no tempo da adversidade. Plante quando tudo estiver bom. E acima de tudo, querido, vença a tentação de duvidar. Não duvide do Deus que te ajuda, do Deus que faz através da sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus, Mabel. Deus te abençoe, amado. Beijo no coração. Amanhã a gente se encontra e compartilha essa live com quem você ama. Deixa lá seus comentários, ela vai ficar salva. Você vai lá deixar a live salva e vai abençoar a quem precisa ser abençoado nesse dia. E amanhã a gente continua. Beijo no coração, fique na paz, eu preciso sair já já. Deus abençoe.